Aleluia! Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa a hora que você esteja assistindo esse vídeo com a gente. Estamos com mais um Papo Café com vocês. Louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor tem uma meditação para o teu coração que está aqui no livro de 1 Reis, capítulo de número 18, a partir do versículo de número 25, que diz o seguinte para nós. Então Elias disse aos profetas de Baal: já que vocês são tantos, peguem um touro e o preparem primeiro. Orem ao seu Deus, porém não ponham fogo na lenha. Os profetas de Baal pegaram um touro que havia trazido para eles e o prepararam, e oraram a Baal desde a manhã até o meio-dia. Eles gritavam assim: ó Baal, responde às nossas orações. E ficaram dançando em volta do altar que haviam feito. Porém, não houve resposta. Ao meio-dia, o profeta Elias começou a caçoar deles. E ele dizia: orem mais alto, pois ele é Deus. Pode ser que esteja meditando, pode ser que tenha ido ao banheiro, talvez ele tenha viajado, ou talvez esteja dormindo e vocês tenham que acordá-lo. Aí os profetas de Baal oraram mais alto e começaram a se cortar com facas, com punhais, costume deles, até que o sangue começou a correr. Passou do meio-dia, eles continuaram a orar e a gritar até a hora do sacrifício da tarde, porém não se ouviu nenhum som. Então Elias disse ao povo: cheguem mais perto de mim. Todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Os profetas de Baal, eles eram totalmente contra o povo de Deus, totalmente contra o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, o verdadeiro Deus. Eles davam culto, eles davam honra a outros deuses. Eles fizeram de tudo para serem ouvidos. Eles fizeram de tudo, mas não conseguiram. Mas só que o profeta Elias, ele chama o povo de Deus, o povo de Israel, a esse momento de intimidade com o verdadeiro Deus. E o que me chama a atenção aqui nessa palavra, essa Bíblia, bom dia, aqui justamente no versículo, né, de número 30, todos chegaram mais perto de Elias, e ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Você preste atenção. Eles começam a consertar o altar. Para que uma resposta comece a ser gerada na sua vida, em todos os sentidos, em todos os níveis, é necessário uma coisa. É necessário o primeiro passo, conserta o altar. O primeiro passo, conserta o altar. O altar estava derrubado. E muitas pessoas, elas usam a expressão conserta o altar como se fosse um fardo pesado, como se fosse um jugo, como se fosse algo, uma punição até. Eu vejo algumas pessoas no nosso meio que elas falam para as outras assim: a irmã tem que consertar o altar. O irmão tem que consertar o altar. Aí a pessoa, sem a sabedoria de Deus, sem a verdadeira sabedoria do Espírito Santo, ela vai e conserta esse altar. Mas não por amor a Deus, não para proteger o evangelho ou a palavra do Senhor. Essa pessoa, ela conserta, entre aspas, o altar por obrigação, porque ela é obrigada, como se fosse uma grande punição. Não.
está errado. A Bíblia me diz que eu devo fazer tudo, não com tristeza no coração, não com necessidade, mas a Bíblia me diz que quem dá com alegria, quem faz com alegria, esse agrada a Deus, esse prospera nos seus caminhos. Para que você possa prosperar nos seus caminhos, para que você possa crescer por onde você for, é necessário sim consertar o altar, mas além de consertar o altar, é necessário você ter intimidade com Deus. Você se achegar a Deus. A palavra do Senhor nos diz: achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. O primeiro passo de se consertar um altar, ninguém conserta um altar se não estiver próximo de Deus. Se não estiver próximo de Deus, vai consertar o altar para os outros verem, para a sociedade ver, para os irmãos em Cristo verem, para todo mundo ver. Pronto. Aí a pessoa diz assim: pronto, consertei o altar. Eu já vi gente falar essa expressão dessa forma: pronto, consertei o altar. Tipo, o que, que vocês mais querem? Você acha que isso agrada a Deus? Ou o que agrada a Deus é você fazer o caminho correto? O caminho da busca, o caminho da adoração, o caminho da intimidade com Deus, porque quando você é íntimo de Deus, quando você anda com o Senhor, quando você tem uma vida com Deus, consequentemente, você vai se incomodar com coisas que precisam ser restauradas, com coisas que precisam ser consertadas no seu dia a dia, na sua vida, por onde quer que você ande. Você tem a consciência que esse altar precisa ser consertado, mas você se volta para Deus. Por isso que ele diz: cheguem para mais perto de mim. Cheguem mais perto, porque só mais perto você vai entender o que é verdadeiramente consertar um altar. Consertar um altar não é fazer algo porque tem alguém te impondo. Consertar o altar não é porque tem alguém te obrigando e você faz aquilo para ficar, entre aspas, livre. Porque tem um monte de gente te pressionando. Diz a palavra: todos chegaram mais perto de Elias. E ele começou a consertar o altar do Senhor Deus que estava derrubado. Ele pegou 12 pedras, cada uma das 12 que significavam todas as tribos, e com essas pedras Elias reconstruiu o altar para a adoração do Senhor. Consertar o altar significa reconstruir para a adoração. Quando eu conserto esse altar, eu conserto para a adoração. Quando eu conserto esse altar, eu conserto para que o nome do Senhor seja louvado. Eu não conserto o altar para fazer bonito para os outros. Eu não conserto o altar para mostrar para a sociedade. Eu não conserto o altar para mostrar para aquela irmãzinha que fala demais que vai na minha igreja. Para eu consertar o altar, e quando as pessoas falam em consertar altar é adoração, é chegar perto de Deus, é ter intimidade com o Senhor, é ter vida com o Pai. Nós nos preocupamos muito com o que os outros dizem, nós nos preocupamos muito com o que a sociedade diz, nós nos preocupamos muito com coisas, fatores externos. E nos preocupamos menos em adorar a Deus. Quando você adora a Deus, quando você reconstrói o altar que estava derrubado, quando você adora o Senhor de fato, quando você coloca a sua vida no altar dele, tudo muda. Há uma mudança hoje na sua vida.
Há uma mudança hoje na tua casa. Há uma mudança hoje no teu ministério. Deus está mudando tudo. Você crê nisso? Você crê nessa palavra? Você crê no que o Senhor ele fala ao teu coração? Você crê no que o Senhor ele ministra sobre a tua vida? E diz aqui a palavra do Senhor no versículo de número 33 do capítulo 18 de Primeiro Reis. Em seguida, colocou, aleluia, lenha no altar, cortou o touro em pedaços e os pôs em cima da lenha. Então disse: encham 4 jarras com água e derramem sobre o animal sacrificado e sobre a lenha. E eles fizeram o que Elias tinha mandado. E ele disse: façam de novo. E eles fizeram. Façam pela terceira vez. E eles fizeram. A água correu em volta do altar e encheu a valeta. Quando chegou a hora do sacrifício da tarde, o profeta Elias chegou perto do altar e orou assim: ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e Jacó, prova agora que tu és o Deus de Israel e que eu sou teu servo e que fiz tudo isso de acordo com a tua ordem. Responde-me, ó Senhor, responde-me para que este povo saiba que o Senhor és Deus e estás trazendo este povo de volta para ti. Você quer uma resposta de Deus na sua vida? Essa palavra serve para todos nós. Você quer uma resposta de Deus para o teu coração? Você quer uma resposta do céu? Ou é para você entender que o Senhor te chama a ter uma experiência com Ele. Vir novamente. Adorar novamente. Reconstruir o altar. Levantar o altar. Mas não é um altar para que ninguém veja. É a sua comunhão com Deus, é a sua relação vertical com Deus, a sua relação vertical com o céu. A mudança vai chegar, o milagre vai acontecer. Deus vai responder com fogo.